E aí, ilustradores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um vídeo aqui na Escola Modelo Design. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Bastos e hoje eu vou continuar aqui fazendo o quadrinho, né? Para quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu estou em produção da HQ VHS, quadrinho esse que conta a história de como Eduardo Miranda popularizou os animes na saudosa e extinta TV Manchete. Se você quiser ler o VHS, basta procurar pelo link do MD Comics aí na descrição e buscar, obviamente, pelo nome VHS. Para quem não conhece o site, é um portal de quadrinhos online desenvolvido aí pela Escola Modelo Design, que é www.mdcomics.com.br. Ok. Bom, gente, se você quiser conhecer outras das minhas obras, você pode aí acompanhar o meu projeto principal, que é o Anomalia. É um projeto de fantasia e ficção. Eu tenho aí a continuação direta dessa obra, que é o Garota de TPM. E agora, em 2022, eu estou lançando uma HQ nova, que é o Terror Branco. Se você também quiser compartilhar ou até mesmo apoiar esse meu projeto, em que venho me esforçando bastante, você pode consumir um produto da loja online ou também fazer parte aí da revista Bastidores, fazendo uma pequena doação no valor que você desejar. E quem sabe você não pode virar um easter egg na minha HQ, assim como o Antônio Lauriello. Eu agradeço também aos apoiadores do projeto. Bom, dado o nosso jabazinho e também as nossas informações, assim que ajuda a contextualizar aqui o nosso assunto. Me desculpem se vocês estão ouvindo algum barulho, está passando um helicóptero aqui. Mas a gente vai bater um papo rápido aqui sobre um tema que eu até vejo muito pouco e vejo muito. Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. E a gente vamos entender, traço de Saint Seiya é realmente fácil ou realmente difícil de se desenhar? Então, se você gosta de Cavaleiros, se você gosta de avaliar, se você gosta de desenho, deixa aquele like que vai dar aquela super força, tá bom? Bom, gente, Cavaleiros do Zodíaco é um anime famoso dos anos 90. Aqui no Brasil ele fez grande sucesso, todo mundo já sabe disso, né? Mas para você que é novo, talvez não saiba tanto, que é Cavaleiros do Zodíaco é o Naruto da geração de vocês. Então, ele foi uma febre e gerou um estardalhaço muito grande, né? Estardalhaço, uma confusão, uma euforia, né? Tiveram uns brinquedos que eu acho que foram os melhores brinquedos ali da geração dos anos 90, e estimulou também o mercado para trazer muito mais animes aqui para o Brasil. Isso porque já existia animes naquela época, mas de forma muito tímida na minha visão. O que é que eu posso abordar aqui? Cavaleiros do Zodíaco foi inovador, ele tinha uma história corrente. O que é a história corrente? Quer dizer que aquela história ela tem começo, meio e fim. Não é episódico como a gente via antes, tipo num Caverna do Dragão, ou tinha um Ursinho Pooh, ou tinha o Warner, um Tom e Jerry, um Pica-Pau. Isso são séries episódicas, né? Cavaleiros do Zodíaco é uma história corrente, era um anime sério, emotivo pra caramba, e como não tinha acesso à internet naquela época, a gente via aquilo como uma magia pura. E isso realmente faz muito sentido. É como, sei lá, ver Cavaleiros do Zodíaco pra gente naquela época é como ver o Steve Rogers segurando o martelo do Thor em muitas cenas, que você falava, nossa, quanta luz, quanta animação, quanta energia. E o anime traz, né, esse efeito bem cinematográfico, o que é muito legal. E com o tempo, Cavaleiros tendo, né, ali conquistando o seu grande público, ele acaba não
não deixando a peteca cair, né? Não querendo deixar a peteca cair, porque ele teve lá a saga da Guerra Galáctica, teve a saga dos Cavaleiros de Prata, ele teve a saga dele das 12 Casas, e aí depois teve o seu spin-off de Asgard, que é um dos melhores spin-offs que tem de animes, na minha opinião. E também teve a saga do Mardanos, aí depois deu a sequência para a saga de Hades, e aí começaram a vir ali as tangentes dos Cavaleiros, né? Ômega, Canvas, mangá Next Dimension, voltou de novo ali, né, com o trabalho de Cronos, né? Que o inimigo é Cronos, que eles voltam para o passado. Eu esqueci o nome da temporada, me desculpa. Mas tudo bem. Então, assim, Cavaleiros ele teve muito tempo para mostrar o trabalho deles. Esqueci de citar, Santi achou também. Cavaleiros teve muito tempo de apresentar o trabalho deles. Na minha opinião, no começo, era uma história muito mais séria, era muito mais dramática. Algo que eu vejo que as pessoas não percebem é que tem um impacto muito grande as músicas antigas de Cavaleiros. E o traço, na época, né, o Shingo Araki, ele era um artista excepcional. Era dado como o artista principal de Saint Seiya, mas obviamente que para animação tinha muitos outros artistas que tinham traços diferentes. Se vocês notarem, muitas vezes o Shun ficava com o cabelo gigante, e não só ele, às vezes o Ikki, e tinha uma aparência que não era de crianças, né? Tudo isso influencia no como você trabalha o traço desse desenho, como você constrói, qual é o estilo. Então a gente pode dizer que Cavaleiros do Zodíaco tem muitos artistas, assim como muitos animes. Tem vários artistas trabalhando para animação, o que leva muito mais tempo que o mangá. Então eu digo que o pessoal gostava muito do trabalho que era coordenado pelo Shingo Araki ali. E obviamente existiam, e existe, né, porque o Shingo Araki ele faleceu em 2011 e ele deixou ali sucessores como a Michi Himeno, que hoje faz ilustrações para os Cavaleiros. Ela fez também a base ali pro 3D dos Cavaleiros, que eu sei que ninguém gostou, mas eu acho que o traço é bonito. Ela segue muito essa linha do Shingo Araki, mas né, o Shingo Araki realmente era um excelente ilustrador. Eu vou ver se não vai passar, se passou, se vai passar, se já está passando aí as ilustrações do Shingo Araki, que não é de Cavaleiros, era um estilo dele de se trabalhar. E obviamente ele não é o Shingo Araki, ele não é o criador de Cavaleiros, e sim o escritor e ilustrador Masami Kurumada. E Shingo Araki foi uma escola pro Masami, né? E nesse caso, eu acho que o traço do Masami é inferior ao do Shingo Araki, né? É menos agradável a reação do público. Eu sei que tem muitas pessoas aí que são bem entendidas de Cavaleiros e falam, nossa, o traço do Kurumada, assim, esse é o traço original de Cavaleiros e tal, tudo mais. Mas eu entendo que teve uma porcentagem maior de pessoas que assistiu o anime do que o mangá. Posso estar falando besteira, mas é a sensação que eu tenho. Eu vejo como ilustrador que é um trabalho superior. Eu não digo que o traço do Kurumada é feio de forma geral, sabe, horrível. Quando ele quer, ele faz umas coisas bonitas, ele tem umas boas ideias e tal. É um estilo bem clássico de desenho, né, que a gente acompanha, mas porém ele é bem mais fácil que o traço do Shingo Araki ou de outros ilustradores da equipe de animação. Eu olho esse exemplo e também me vem à cabeça a questão de Dragon Ball. Dragon Ball tem um traço bonito, todo mundo consegue desenhar Dragon Ball, mas na minha visão, assim como Cavaleiros, não é todo mundo que faz direito.
porque realmente, né, é um estilo diferente, é um estilo mais clássico, como eu disse. Tem sim a sua dificuldade para desenhar, mas também tem outros fatores que é legal ressaltar. Que fatores são esses? Nesse caso, gente, é muito fácil olhar para uma animação e falar assim, pô, eu consigo fazer, mas lá no final você consegue fazer um quadro de 1000. Entende o que eu quero dizer? É muito fácil dizer com a sua resistência em dia, com o seu corpo em dia, com a sua empolgação em dia, que você consegue fazer um trabalho igual e um de 1000. Mas na hora de você fazer igual, aí a coisa fica mais complicada, mesmo porque não é uma pessoa só que normalmente faz, ainda assim é uma quantidade considerável. Isso é tão válido para o anime quanto tão válido para o mangá. Também quando você está fazendo o seu fanartzinho aí na sua casa, você não tem um chefe na sua orelha, você não tem alguém para corrigir, na qual isso acaba sendo um dos maiores problemas que se encontra. Pessoas que não aceitam ter os desenhos corrigidos ou até mesmo sugestões. Então lá são essas condições de profissional, são muitas vezes que se coloca como dificuldades, né? Obstáculos que esse profissional tem que seguir ali, a equipe tem que seguir. Ah, não, Thiago, mas já se diz a palavra profissional. Se esse cara é profissional, ele consegue lidar com isso. Normalmente consegue lidar. A forma como se pensa, a prática de como se pensa nisso por parte do fã é meio rasa, sabe? Então a gente, lógico, pode entender esse lado, mas como fã a gente quer ter uma qualidade bacana do trabalho. A gente pode falar nesse ponto também sobre o mangá. O mangá, ele é uma versão diferente dessa proposta. Ele não inclui a cor e também não é desenhado pelo ilustrador que eu citei aqui, Shigo Araki, mas sim feito pelo Masami Kurumada. E ele tem feito obras recentes que também não têm conquistado a empolgação de muitos fãs, mas eu acho que no trabalho atual, corrente dele, ele tem feito um trabalho bacana. Excelente? Não é, eu não acho excelente, mas é um trabalho bacana. Mas mesmo assim, esse trabalho bacana, você ilustrador, você quadrinista, talvez não dê conta de fazer um RAF de 70 páginas, 40 páginas no mês, com a pressão que ele sente, porque conquistou fã, você também tem o lado ruim ali, né? Obviamente ele deve ter uma equipe de arte finalista, ele deve ter ali um grupo que acompanha ele, mas é ele ali trabalhando também. Então esse processo, criar um quadrinho, com certeza é um processo em que o traço é só parte, importante, mas parte do processo, mas tem todo um contexto em volta, balonamento, letreamento, arte final, a parte de divulgação, mídia, né? E assim, tem um monte de coisas de situações, de conjuntos que fazem ali esse mangá acontecer, os longos hiatos. Não se sabe também se acabam trabalhando com 2 ou 3 mangás ou quadrinhos junto ali naquela proposta. Então, eu acredito fazer de forma geral, tanto o Shigo Araki, ou o Michi Himeno, ou o próprio Masami Kurumada, ou qualquer outro estagiário que ele vá desenvolver o trabalho dele, eu acredito que realmente fazer como eles fazem é muito complicado, é difícil, é uma tarefa
que não exige só habilidade de desenho. Eu acho que se você aí, artista, vai reproduzir esse trabalho, vai fazer um trabalho de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, você deve buscar identidade própria, tá bom? Seria legal ver o trabalho de Cavaleiros do Zodíaco no traço de outras pessoas, assim como aconteceu com Lost Canvas, foi muito legal, assim como aconteceu com a Saga G, que é muito legal, embora distorcido, caricato, cartunesco demais, mas ainda assim é muito interessante. As cenas de batalha, a pressão que o quadrinista leva ali, né, é muito interessante. E é legal ver em outros traços, né? Você buscando a sua identidade, você aprende muito com isso. E eu sempre falo que desenhar cavaleiros, ele é uma passagem. Fazer um quadrinho de um autor já consagrado é para levar apenas como uma passagem. É sempre bacana você ter a sua história, a sua ideia, os seus conceitos, porque isso também e principalmente influencia no seu traço. Isso é muito importante. Você pegar conceitos prontos e desenvolver uma obra ali em cima, já tem muito desse caminho galgado para você. Você fazer isso do zero, pesquisa, conceito, influencia muito na forma com que você vai desenhar. Tem muitos ilustradores, muitas obras de Cavaleiros do Zodíaco que são bonitas. Obviamente eu posso destacar o Estúdio Hakurei, que faz uma obra de Saint Seiya que a gente sente saudade de como era antes, por exemplo. E a gente, por outro lado, tem obras como Santiachou, não conseguiu alcançar a expectativa do público. Eu sei que são mídias diferentes de apresentação, mas o que eu tô falando sobre qualidade de trabalho. E isso porque eu sei que tanto o Hakurei quanto o estúdio que desenvolveu Santiachou, eles passaram muito tempo desenvolvendo aquilo, em situações diferentes, com certeza, mas mesmo assim conseguir ter aquele nível bacana que o espectador espera de Cavaleiros é mais difícil. O mangá, eu nunca achei que ele tivesse essa pressão, principalmente tardio, que nem saem os spin-offs que o Kurumada solta. É mais interessante pela história, porque você já está acompanhando, você já está ali, já se apaixonou por aquilo. Mas impressionar de ver como a gente via antes, poxa, o Meteoro de Pégaso, uma explosão galáctica, um pó de diamante, uma agulha escarlate, a gente via todo esse processo de como era desenhado, como era planejado, todos esses golpes, as situações, tudo isso desenhado era de uma forma muito poética na minha visão. Bom, dá para falar muito sobre Cavaleiros aqui, sobre o traço, sobre as ideias, mas eu queria poder trazer para vocês a minha opinião, se é difícil ou não. Ainda assim, para quem ficou um pouco na dúvida, sim, é difícil, tá bom? Sim, é difícil. Existem outros traços mais complicados, mais complexos, sim, mas tem um outro ponto que dá para bater o martelo. Gente, desenhar armadura é osso, é complicado, tá bom? E, obviamente, mesmo quem já tem experiência, pena um pouco, como eu falei. Uma coisa é você fazer uma ilustração, outra coisa é você fazer, né, uma série de ilustrações com aquilo, com tempo, com responsabilidade, com organização. Os parâmetros, né, disso são outros. Como eu vou saber se isso é verdade? Bota em prática, amigo. É assim que você vai descobrir, tá bom? E aí eu deixo a minha opinião para vocês, tá bom? Qualquer outra informação sobre mim, sobre o meu trabalho, dá uma olhadinha no link da descrição. E eu vejo vocês numa próxima conversa, numa próxima live, quem sabe, tá bom? Forte abraço, falou!